Olá pessoal, é um enorme prazer, estamos iniciando mais um talk show com Rodrigo Carpati e hoje um convidado ilustre, Derico, que é um monstro da televisão, e a gente estava conversando agora, como é que você falou? Um íntimo... Desconhecido íntimo. É muito interessante esse conceito, né? Na verdade, eu fiquei 28 anos no programa, né, no Jô, entre SBT e Globo. E era bacana porque assim, eu sou um músico instrumentista brasileiro, toca flauta e saxofone. Cheguei no Jô muito novo, eu tinha 22 anos de idade. Então eu vivi profissionalmente, eu sou profissional da música desde os 8 anos de idade. Então dos 8 aos 22, 14 anos, eu vivi naquele limbo que a música instrumental nos oferece no Brasil. Eu tocava em boteco, em casas da Red Light e tal. Até qual idade isso? Até os 22, até eu entrar no programa do Jô. Depois eu continuei fazendo, paralelo ao programa do Jô. Mas até entrar no Jô, porque assim, a meta era assim, pô, quero ser famoso, né? Pô, quero ganhar uma grana tocando música, pô, porque esse aqui de cachezinho... 100zinho aqui, 120 ali, você vai, faz o super, tal, paga uma prestação de uma máquina de lavar. Mas tá sempre... né? Então, e eu sempre tive um apoio do meu pai e da minha mãe, porque eu sou de família de músicos, então eu sei, eu convivia naquele ambiente. E teve um outro tipo de aceitação, a gente estava falando disso também. Então, quer dizer, eu não tive nenhum tipo de restrição, né? Diferente de você ter a aceitação, eu não tive restrições, porque era aquilo lá. Eu nasci no galinheiro, né? Eu não ia ser um lobo, né? Eu ia ser uma galinha. E aí, pá, tocando, e a meta, não, eu quero ser famoso, e ainda vou ganhar uma grana que eu vou comprar um Fusca e tal. De repente cai no meu colo, por meritocracia, eu estudei a minha vida inteira para isso, a oportunidade chegou. Programa do Jô, tal, vamos lá fazer Jô Soares 11h30 no SBT. Vamos. E já era um sucesso, já era um programa... Então, cara, o Jô é topo da cadeia alimentar. Não, que época que é isso? 95? Não, 89. 89. Puta, você vai trabalhar com o cara que eu vejo na televisão todo dia, dá vontade de abraçar o cara. Pronto. E aí, a avalanche de coisas que vem junto com essa notícia de que eu tinha pego uma oportunidade... O que? Te viram? Como é que rolou isso? Então, eu fui indicado por ser um músico instrumentista que tocava há muito tempo já, novo, com uma linguagem jovem, digamos assim, porque a gente estava conversando, todo mundo ali tinha mais de 50 anos. Mas o negócio era o seguinte, o SBT tinha 2 orquestras pagas, contratadas, CLT. Que era do Mazezinho, que fazia lá os Qual é a Música, o Show de Calouros, aquelas coisas. E uma outra orquestra que era do Maestro Osmar Milani, que era uma orquestra um pouco mais resguardada, que fazia eventos e tal, não sei o quê, mas tinha lá a sua utilização dentro da emissora. Então, cara, eles já tinham os músicos lá dentro. Tanto é que o Bira, Rubinho, né, os 2 já falecidos, Miltinho, eram todos músicos da orquestra. Foram resgatados de lá para cumprir uma segunda função lá. Tá o sexteto, certo. Que era quinteto, era depois quarteto, quinteto, depois virou quinteto, depois sexteto, depois voltou a ser quarteto e acabou. Nessa época do quarteto, o maestro que tocava piano era o único músico... Não, também fazia parte do cast, que era o maestro Edmundo Villani Cortes, até hoje vivo e tal. E eu era músico erudito. Eu tocava música clássica, flauta em orquestra, dava recitais e tal. E dentro do meu currículo e do meu setlist de apresentação de concertos, eu tocava muito músico brasileiro, compositores brasileiros. Então, Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Radamés, Atali. Eu tocava essas coisas de música erudita. Era erudita. E aí... tocava Edmundo Villani Cortes, que era o maestro compositor. Então minha mãe tinha muita relação com esses compositores da época. Então ele me conhecia. E ele tocava no Quarteto 11h30. Voltando um pouco, e seus pais tocavam... Então minha mãe, porque eu falei para você, eu sou meio árabe, meio italiano.
A minha parte italiana, que é a parte do meu pai, do Chiotti, meu pai é filho único. E ele é capitalista. Ele era um cara voltado para o capital. Então ele era diretor de recursos externos da CESP. Da Companhia Energética de São Paulo. Então o que ele fazia? Ele viajava para o exterior em busca de recursos para justamente construir hidrelétricas aqui no Brasil. Então era essa a função dele. E aí a minha mãe, pianista, de uma família árabe, né, libanesa, Mercedes Matar, de 10 músicos, todos pianistas e bailarinos e todos artistas. Então eu cresci nesse ambiente. Por isso que eu nunca tive restrições com relação à minha escolha, né? Porque minha mãe deu todas as oportunidades possíveis para me tornar um músico profissional. E meu pai bancou essa loucura toda, né? Então ele era o cara centrado, pagando os lunáticos. Você era de uma família que tinha condições para isso, logicamente? Assim, na verdade, a gente nunca teve muita... não éramos paupérrimos, né? Mas assim, meu pai, ele vivia com aquela grana que tinha contada. Então, assim, para eu ter uma flauta bacana, demorou. Para eu ter um All-Star... Você tem irmãos? Você tem? Dois irmãos. Não são músicos? O meu irmão do meio, Sérgio, é pianista também, meu parceiro, né? Tinha um pianista, o Pedrinho Matar, irmão da minha mãe. É meu tio. Meu pai conhecia ele, eu acho que ele já foi síndico. Você pode... meu tio? Eu acho que ele já foi síndico. Sim, do prédio da Avenida Paulista, ali na frente do... Meu pai tinha contato com ele. Não sei qual era o... É isso mesmo. Eu fui síndico. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu acabei sendo convidado pelo maestro Edmundo Villani Cortes para fazer parte do que era o quarteto e ia virar quinteto. Então eu cheguei lá com 22 anos de idade. Na verdade, com essa avalanche de coisas que apareceram na minha vida, como, por exemplo, que eu nunca tive na minha vida durante os 14 anos que eu fui profissional antes do programa do Jô. 13º, Fundo de Garantia, férias, plano de saúde, uma organização financeira, eu tinha prospecção, eu sabia quanto eu ia ganhar. Né? Então isso foi, né, um privilégio que poucos músicos no Brasil tinham capacidade. Né? Então isso muda a vida da gente, cara. Então, assim, o desconhecido íntimo, né, voltando né, demos uma volta para voltar nisso, na verdade o desconhecido íntimo era o seguinte, cara, as pessoas me viam na rua, até hoje me veem na rua, como se eu fosse um parça. Mas você estava dentro de casa, eu te vi, então, eu falei, assim, você é muito íntimo, meu, e assim, e a gente não se conhecia. Exatamente, quando a gente se viu agora em off, antes de entrar no ar para gravar, você falou para mim uma frase muito emblemática, falou assim, pô, muito interessante, que interessante conhecer você pessoalmente, porque na verdade eu estou no inconsciente das pessoas, porque eu convivi durante muito tempo, eu criei gerações, quer dizer, eu criei não, mas eu participei da evolução de algumas gerações. Né? E não assim, o programa foi emblemático e a sua participação sempre foi muito rica, né? Muito peculiar, a do Bira também, vocês sempre levavam aí bom humor, então, um negócio... na verdade as pessoas ficavam em casa esperando acontecer alguma coisa para ver qual seria a reação, falavam assim, puta, como eu gostaria de estar lá fazendo isso. Nossa, esse cara falou uma coisa que, meu, só esse cara para falar essa coisa, ser bobagem e tal. E aquilo identificava, né? E eu não era um personagem. Era eu mesmo. Exatamente. Então isso também criava um vínculo. E era natural. Mas pensaram nisso não. Quando colocaram vocês, foi acontecendo. Fala aí. O que você acha do... Você vai responder, vou falar o quê, né? Interessante isso, né, cara? Porque eu entrei lá como um músico e acabei ficando conhecido como um stand-up, como um cara que falava bobagem no ar, entendeu? Para um cara que era um comediante. Então eu virei uma escada. E a música ficou meio que... Aí depois a gente vai trabalhando isso, vai amadurecendo, né? Eu era muito moleque, né? Então, assim, você vai crescendo, você vai entendendo como é que funciona, né? O mecanismo da coisa, né? O que é a fama, como você lida com isso. No começo deve subir, né? Lógico que sobe, você é moleque, imagina. Você era solteiro, moleque? Não, já casado. Já era casado. Casado, continuo com a mesma mulher, 35 anos que eu tenho de casamento. Mas assim, na verdade, tudo é uma novidade. Tudo é uma novidade.
a grana é uma novidade, o status é uma novidade, as pessoas se pararem na rua é uma novidade. Como você lidou com isso? Isso foi muito rápido, né? Olha, Porque o programa era... No começo não curtiu? Não é que eu não curti, não era uma coisa que eu estava preparado. Apesar de eu ser muito preparado, estar muito preparado para o lado profissional da coisa, a fama é completamente diferente, porque a fama não é profissional. Você tocava, você ia embora, tá tudo certo. Exatamente. Você queria ter gente lá. Exatamente. Outra coisa é no mercado. As pessoas se pararem na rua. Você passar a ter privilégios. Eu tinha lugar nos lugares. Eu tinha... E queriam que você estivesse lá para que você... Exatamente. Então eu passei a ser VIP. E, cara, eu não era o cara. Não pleiteou isso. Não, nunca na minha vida. Até hoje isso, as pessoas ainda... Assim, cara, eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? Como todo mundo é. Né? Todo mundo tem uma vaidade. A minha vaidade, ela vai até o ponto em que eu não ofereço nenhum tipo de constrangimento a qualquer outra pessoa que esteja junto comigo. Então, por exemplo, eu não furo fila, eu não entro não, você tem o privilégio aqui, não, peraí, sai da frente, deixa ele. Você sabe quem eu sou? Nunca dei uma carteirada assim na minha vida, nunca. E olha, cara, eu tinha uma carteira que era o crachá da Globo, eu entrava em entrava na Fórmula 1, entrava em jogo de futebol, eu não tinha esse problema, cara, eu sempre paguei, assim, por quê, cara? Porque eu tinha dois moleques atrás de mim, sabe? Então eu não tenho essa expectativa de fazer com que eles entendam que ser filho do Derico te dá privilégios específicos que vão... Muito pelo contrário, entendeu? Você tem que trabalhar o dobro para se fazer... Isso é legal, Derico. Eu quero entrar numa questão existencial, porque acho que na vida a gente passa e precisa aprender, né? Eu li outro dia alguma coisa do Warren Buffett, o maior investidor, né, americano. Parece que ele mora na mesma casa desde sempre e que ele nunca mostrou para os filhos que ele tinha dinheiro. Então, o poder do exemplo, da virtude é algo muito forte. Assim, eu não tenho a arrogância de dizer que o que eu faço é uma regra, né? Ou que o que eu faço deveria ser feito por todas as pessoas. Não é isso. Só que para mim deu certo, porque eu consegui amealhar muita coisa, eu hoje tenho uma qualidade de vida muito boa, por conta do meu trabalho, e eu acho que isso eu consegui passar para meus filhos, entendeu? Eu tenho um filho e uma filha, o casal. Valorizar a família, valorizar o trabalho, a hierarquia, saber lidar com essas situações de respeito, de tradição, né? Você honrar amigos, né? Que é completamente diferente de família. Ter hombridade, ter caráter. Sim, caráter. Eu acho que isso é o principal. E é engraçado porque a gente é o que a gente faz quando ninguém está olhando, né? É muito louco isso. A gente, e você sabe que, graças a Deus, a gente também caminha muito bem no que a gente faz. A gente acaba conhecendo muita gente, pessoas muito grandes, e você vê que o sucesso... ele segue uma certa fórmula. Acontece para cada um de uma forma diferente, mas assim... É absorvido pelas pessoas de uma forma diferente. Tem ramificações. Ramificações, e tem gente assim, putz, o cara caiu por acaso. Assim, via de regra, o sucesso construído, que é aquele que você faz parte... Tem estrutura. Ele tem estrutura. Ele não vem... Ele não é uma onda que bate. Se for, bate e cai. O fortuito, aquele sucesso fortuito, que é a coisa da celebridade, é uma coisa que não se sustenta. Né? Você não consegue manter durante muito tempo se você não tiver alguma coisa que se agregue a isso, que deliga. Né? O cimento por si só não segura uma casa. Você tem que fazer alguma coisa que deliga. Né? E essa liga que vai criar uma estrutura, que vai botar um tijolo na frente do outro, que vai secar, que vai endurecer, que vai fazer com que aquela parede não caia. Né? Então, na verdade, isso é muito difícil de você conseguir, porque tem muita coisa ao redor que faz você pensar o contrário. Porque a facilidade é sedutora, né? Você fala assim, pô, cara, eu posso chegar ali muito mais fácil do que se eu tiver que dar essa volta toda para chegar lá. Só que essa volta toda vai te estruturar de uma forma que a saída sua rapidamente, você vai chegar lá, você vai perder. Né? Você vai eliminar processos que vão ser de muita valia na hora que você chegar lá. O Rabino Bonder, não sei se você conhece. Não. É um rabino liberal, ele tem uma frase, ele tem um livro que é maravilhoso, chama Alma e Moral. E uma das frases ele diz assim,
Na vida existem os longos caminhos curtos e os curtos caminhos longos. E é verdade. Só que as pessoas, quando veem o sucesso, elas acham que isso é imediato, explodiu, elas não conseguem entender. Exatamente. E daí que a gente fala muito para síndico, para o cara que está ali batalhando. E essa é a função do podcast. Sair desse juridiquês, do talk show no podcast, a gente vai mais para o juridiquês. O que você fala para aquele cara que está começando? Que princípios você acha que esse cara tem que seguir para chegar lá? Você é um cara vitorioso. Olha, cara, é assim, na verdade, eu criei uma possibilidade de vida profissional com um determinado sucesso numa área muito cruel, que é a cultura, né? A cultura no Brasil é isolada do resto das coisas. Você não tem apoio, você não tem uma política pública, você não tem uma esperança. Você vai minando isso, né? E as etapas da vida pregressas foram muito pródigas nisso, em minar essa possibilidade, né? Mas a gente o que eu vou falar, cara? É muito difícil, cara, pra gente... Então, assim, por exemplo, eu quero ser músico. Eu dou palestras, eu sei que você dá palestras também. Eu falo muito para crianças e adolescentes. Em corporações musicais, em guardas mirins, para pessoas que estão na música, envolvidas de uma forma amadora, mas que vislumbram um futuro. Então é formação de caráter, tirar as crianças da rua, dar uma forma de socialização, né? De autoestima. A música é um meio para isso também. Muito, né? arte no geral, né? Eu falo da música porque é o meu métier, mas assim, um grande dançarino, um grande pintor, artista plástico, ator de teatro, de cinema, de televisão, são áreas do conhecimento e áreas de percepção que é muito difícil você colocar isso numa escola, por exemplo. Né? E fora o preconceito natural das famílias. Eu vou ser um músico, vai ser advogado, vai ser médico. Exatamente. O tal assim, e isso eu até ia falar uma bobagem, e ainda bem que eu... Não, mas eu quero que você fale um pouco de bobagem, porque você tá muito sério, cara. Mas assim, mas na eu verdade, ri tanto com você na TV que eu preciso rir com você. Eu ia falar assim, que é um caminho muito fácil para o sucesso. Você tirar da cabeça da criança e do adolescente que ser advogado, ser médico, ser engenheiro, ser arquiteto é uma possibilidade de sucesso maior. É uma mentira. É uma mentira. Né? E uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Lógico que é uma mentira. Então, assim, na verdade, você me falou o que eu falaria para as pessoas hoje. É assim, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é se estruturar. Se abastecer de conhecimento, de conteúdo, ver, ouvir, são virtudes, cara. Você saber ouvir, né? É muito particular. É verdade. Né? O diálogo, que hoje se perde muito por conta de messengers, por conta de streamings, de coisas que a gente hoje tem à mão, impossibilitam o exercício do diálogo. Né? Do olho a olho, do approach. Outro dia falou alguma coisa que a chance de uma reunião dar certo olhando olho no olho é 60 vezes maior do que uma reunião virtual. Então, eu tenho um sócio lá em Joinville, o Camacho, do Bom Camacho. Ó, Derico te mandando um abraço. Que ele é um cara que curte muito filosofia e ele me deu um insight outro dia interessante, que as pessoas não percebem que no vídeo a gente perde muito da percepção. Aqui falta o tato, falta a sensibilidade externa. E a própria mise-en-scène mesmo, a própria coisa do corporal. Da linguagem corporal, da leitura. Te interrompi, perdão. Não, mas você já está acostumado a ser interrompido, você trabalhou com o Jô Soares. O Jô parava aqui, né? Então, assim, na verdade, a gente exatamente o que a gente estava falando, a gente se adequa. Né? O ser humano tem esse poder da adaptação, da adequação. Então, por exemplo, quando eu estava no programa do Jô, o meu lado músico, instrumentista, de power, de noite, se adequou a um outro status, que era o status da televisão, do espetáculo, do show, da beca, da maquiagem, do cabelo,
que na noite você não tá nem aí. Você abriu um outro espectro, né? Era uma outra pessoa que fazia parte da mesma pessoa. Só que ela estava adormecida ali, hibernando e tal. Mas tem gente que não tem isso. Porque não teve condição de criar essa possibilidade. Então, essa adequação ela é muito útil. Só que você precisa estar aberto a se adequar. Né? Você precisa entender que a adaptação às condições normais de pressão e temperatura, elas são necessárias para que você chegue ao sucesso. Porque senão, se você for assim, não, eu sou assim e assim que eu serei, você e assim, isso... Cara, você está fadado ao fracasso. O que não muda, acaba, com certeza. Não é? Porque algum chefe você vai ter, em algum momento você vai ter que se reportar a alguém superior a você. Então esse exercício de hierarquia faz com que você se adapte. É verdade. Nem tudo que você pensa é o correto. É real e as pessoas buscam o cenário ideal o tempo todo, né? A grama do vizinho. Porque se eu fosse o dono, se eu fosse... E, cara, também você ia ter outras intempéries, outros problemas, mas as pessoas não conseguem, elas vão se colocando. Então, isso se coloca muito no seu ramo, que é no ramo de condomínios, por exemplo, do qual eu fui síndico durante 7 anos, é você adequar o pensamento do 22 ao pensamento do 47. Você fala, bicho, pelo amor de Deus, vocês são vizinhos, cara. A gente fala, nós estamos falando a mesma língua aqui. Não, nós não estamos falando a mesma língua. São várias línguas tentando chegar a um acordo. Porque se o 22 falar a mesma língua do 47, vai ser pior. É isso aí. Né? Porque daí você não tem um embate, você não tem um confronto, você cria uma unanimidade fake que só tende a complicar o que já não está totalmente certo. Como era o Derico síndico? Cara, você em que fase que você foi síndico? Você estava na TV? Você estava tava bombando na TV? Sim, cara, eu era sucesso total. E aí o que aconteceu? Eu participei de uma reunião de condomínio do qual eu Você descia antigamente? Você ia nas reuniões ou não? Sim, foi nessa? Sempre fui, não. Sempre participou. Fui. Eu era um cara participativo, opinante, mas eu não queria a responsabilidade para mim. Só que eu tinha um monte de coisa que eu queria fazer no condomínio e que eu falei assim, cara, puta, mas eu tô... alguma coisa tá emperrando aqui que as coisas não andam. Aí era eu com mais uns 3, 4 ali condôminos que tinham mais ou menos uma mesma visão da coisa. E que não era diferente da dos outros, mas a gente criou uma confrariazinha ali e tal. E eu na TV, o Dericão, famoso, você ajuda a vender lote aqui, tá, essas coisas, bobagem. Mas era verdade. E eu vivia lá já, eu estou nesse condomínio há 22 anos, né, no mesmo lugar. E tinha área de lazer para fazer, tinha um monte de coisa para resolver. Você tinha criança pequena nessa época? Eu tinha criança pequena. Eu falei, quer saber, cara, eu vou tentar fazer um negócio que... E a minha mulher, não vai... Pelo amor de Deus, você não devia ter tempo para isso também. Não, eu viajava direto, eu tava por fora. Eu vou falar, quer saber, cara, eu vou me candidatar a síndico. E botei meu nome Puta, cara, todo mesa. mundo votou. Todos votaram em mim. Estavam acreditando, será? Estavam acreditando numa coisa que eu não tinha apresentado. Que era uma novidade. Que eu não tinha como apresentar. Era uma coisa impalpável. O que elas viam em mim era uma coisa que não estava no meu projeto. O meu projeto era assim, cara, eu vou construir uma área de lazer aqui para nós. Eu vou fazer um negócio aqui para nós. Tudo você nem sabia quórum, se podia saber nada. Tudo que eu falava era para nós. Então talvez esse speech o diálogo coletivo tenha sido o que seduziu a galera, porque falou assim, cara, tá aí um cara falando para todos nós. E eu nunca em nenhum momento eu falei assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, porque para mim isso nunca. E toda a minha gestão durante os 7 anos que eu fiquei, com 2 reeleições, né? Eu pensava nisso, eu pensava no coletivo. Eu falei, cara, nós estamos vivendo em comum aqui. Então tudo que eu fizer, a primeira coisa que eu tenho que entender é que vai refletir
na minha condição de vida dentro do condomínio. E por isso que eu quero que todo mundo se sinta bem. Então eu comecei a fazer festa, porco no rolete, juntava todo mundo, e todo mundo vinha, cada um com seu coolerzinho, trazendo o seu negocinho. Você socializou o condomínio. Porra, cara, porque era isso que eu imaginava de um condomínio, na verdade. E outra coisa, eu tinha criança pequena, eu falei, cara, não existe a menor possibilidade de meu filho fazer amizade com as outras crianças se eu não colocar forçar as isso, pessoas não reunidas. comum. Era o meu pensamento. E aí fui. Só que existe uma outra coisa que é o seguinte, o poder perene, o poder longevo, ele derrete. Traz desgaste, né? com certeza. E outra coisa, você começa a criar inimigos. Eu falei assim, puta, tá na hora de eu parar. Porque a primeira coisa que eu não quero é criar inimigo. E a segunda coisa que eu não quero é ser um Mao Tse Tung, né, no condomínio. Então eu falei assim, cara, acabou, eu não vou colocar mais meu nome para... E aí é que eu entendi... E queriam que você continuasse porque ali? já tinha sido um erro a minha segunda reeleição. Eu já não devia ter colocado meu nome lá. Mas aí pinta aquela vaidade que eu, realmente eu estou fazendo... o meu trabalho. Realmente eu estou fazendo um negócio bacana. Então você começa a ter uma visão unilateral de um negócio que é plural. Você está envolvido. Aí, cara, é o começo do fim. Então, o tempo que eu fiquei foi um tempo muito legal, eu tive umas experiências muito interessantes, mas eu também tive uma coisa assim que me deu um certo medo, que é assim, a responsabilidade sobre os BOs, porque cai tudo em cima de você. Tinha muito BO lá? Não, mas poderia ter, sabe, o cara, um caminhão, betoneira, perde o freio, passa em cima de um cachorro, sabe uma coisa assim? Você fala, puta, sério mesmo? Você enfrentou algum problema grave lá? Que você enfrentou? O problema mais sério que eu enfrentei foi a regularização do condomínio como um condomínio, porque ele era um loteamento fechado que a gente pleiteou ser condomínio. Só que para ser um condomínio tem negócio de fração ideal, toda uma burocracia. E teve que desafetar áreas lá? Desafetou áreas? Então, o que aconteceu foi que a gente fez um acordo com a prefeitura de doar uma área externa ao condomínio. Em troca da elaboração de um projeto único de fazer... Vocês assumiram as ruas que eram públicas? Passou a ser ruas privadas. Muito interessante. É muito difícil isso, sabia? Então, a gente conseguiu isso por conta da minha relação com a prefeitura, com o secretário de obras, e o meu speech. Eu chegava lá e falava, por favor, eu preciso que vocês me ajudem, que vocês me orientem com esta demanda aqui. E é uma demanda, parece pra gente, mas é muito complexa. E você precisou de fração ideal de cada casa. Você pediu, precisou medir. Só que daí na convenção você atribuiu o voto unitário e não por fração para poder regularizar. Exatamente. E aí agora eu estou passando por um processo inverso. Porque eu tenho uma casa que eu, nesse processo de regularização, eu unifiquei meus dois terrenos em um só. Você não vai conseguir desmembrar. Então. E agora eu estou querendo desmembrar. Eu consegui. Eu vou conseguir. Só que eu vou ter que passar pelo processo todo de... então, você vai ter que envolver todos novamente. E vai ter que refazer matrícula. Refazer matrícula, tudo. Mas eu prefiro fazer isso a ter que sair do condomínio para comprar um terreno num outro condomínio para construir uma casa. Mas daí você vai ter que criar, você vai ter que refracionar. Eu vou criar um você lote precisa que de não unanimidade. existe, que já tem. Eu vou criar um lote... Eu vou refazer o lote, que é de 1.000 metros, vou fazer 2 de 500 para conseguir vender uma casa que eu construí, e nesse outro terreno eu vou construir a tal da minha casa que eu quero fazer menor. Tal. E os outros terrenos têm 500 ou 1.000? Ou tem variado? São variados. Porque senão depois você traz uma inconsistência exatamente. No todo. Então você vê como é que é? Que interessante. Na verdade, é uma expertise que eu criei por conta... É que nem você falou aqui, a gente está falando sobre podcasts, eu tenho que saber que a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3, então você acaba criando um conteúdo de expertise em coisas que não são do seu métier. Então, eu não sou do métier da burocracia de condomínio. De relação interpessoal com o secretário de obra de prefeitura. Teve que se aprofundar, porque senão eu não saberia falar a língua. Mas isso é característica, sabe? Isso é característica das pessoas que prosperam também. Porque se você não se aprofundar, você não vai, não sai. Não tem sucesso. Não sai. Né? Então, na verdade, assim, eu não queria ser o melhor síndico de todos. Eu queria ser um bom síndico enquanto eu estivesse síndico. Porque eu não sou síndico. Eu estou síndico. Então, na verdade,
é o feedback que você dá para as pessoas que votaram em você. Isso na política, na verdade o síndico é um político, né? Na verdade, né? Você lida com a política local. Pode ser 84 lotes. Pode ele é eleito, se ele é eleito tem que ter política. Exatamente. Você tem que agradar, né? Você tem que fazer com que as pessoas entendam que você está representando ele da melhor forma possível. E isso eu consegui trazer para o meu lado da minha expertise, que é da música. Então eu lido com pessoas. Né? Eu lido com músicos, eu lido com técnicos, eu lido com produtores, eu lido com... Como é que eu faço para que esse ambiente seja um ambiente comum e saudável? Primeira coisa, cara, eu não ser o centro da atenção. Eu tenho que me tirar do olho do furacão. E a partir do momento que eu saio do olho do furacão, a minha visão é plural. Eu consigo ver tudo. Né? Isso é psicologia, você deve ter estudado um pouco de psicologia, filosofia, porque isso é muito sábio. É isso aí. Sai do olho do problema, você entender o problema, e existe a questão de ego. Toda vez que você foca em você, acabou o negócio, você contaminou o ambiente. Mas isso é uma percepção que E outra coisa, facilita a terceirização. Com certeza, você chama... Você consegue dar ao outro a possibilidade de também ter o lugar do sol. É isso aí. Olha que coisa linda. Bom, Você sabe onde eu aprendi isso? Com o Jô. Jura? Porque ele tinha um poder excepcional do exercício da liderança. É um natural, negócio, inato cara, dele. E era visível. Como ele lidava com os cameramen, como ele lidava com os cabomen, como ele lidava com a plateia, com a produção. Cada um tinha um nível hierárquico. E todo mundo sabia disso. Só que um dependia do outro. Então não adianta você ser o melhor redator se o cameraman não funciona, pegar a minha imagem distorcida, cara. Você pode falar o texto que você quiser. Então você precisa se dar bem com o câmera. Porque o câmera precisa entender você precisa, sabe aquela coisa? Ter a noção do todo, da parte de cada um no processo. Maravilhosa que era aquela. E eu lá sentadinho na minha cadeirinha lá, ouvindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo, falei, cara, uma hora eu vou usar isso aqui, cara. Eu fiquei 28 anos naquela faculdade lá. É uma faculdade. Durou 28 anos. E você vai captando aquilo que mais te interessa. Não que você vai jogar fora o que não te interessa, mas você dá uma relevância maior àquilo. Exatamente. Foi o que eu fiz durante esse tempo todo. E o que você faz hoje? Qual é a sua rotina, a sua vida hoje? Então, cara, hoje, bicho, eu tenho 56 anos de idade. 48 anos de profissão. Né? Então, o que eu peguei disso tudo, cara? Hoje, eu consigo lidar muito bem com a tragédia que me aconteceu. Né? Primeiro, de ter acabado o programa, e o fato do programa ter acabado, ter me tirado daquela zona de conforto maravilhosa em que eu vivi durante 28 anos. E teve alguma proposta lá dentro? Eles queriam continuar isso? Não tinha ninguém, substituir o jogo, colocar alguém? Acabou no dia 16 de dezembro de 2016, passou as férias, no meio de janeiro, sentamos numa mesa, eu com o diretor de RH da Globo, e desacordo. Vamos acabar com o que nós temos. Saí de lá muito bem. A Globo foi muito honesta, justa como empresa. E muito obrigado. Saí, sentei com a minha mulher e falei, bom, agora acabou, né? O que nós vamos fazer? A primeira coisa, cara, que eu fui fazer foi... Você estava com 51, 52? Foi 51. Quanto custa um plano de saúde? Eu não fazia ideia. Não fazia ideia, cara. Puta, começa a pesquisar, Sul América, e a gente começou a olhar e falar assim, cara, isso aqui é muito caro, velho. Nossa, que despesa que nós vamos ter, moleque que queria e tal. Eu falei, nossa. Ainda estava pagando faculdade para as crianças? Tudo. Né? Então pronto, então tá. Então vamos baixar a bola. O Titanic, que estava em berço esplêndido, nós vamos sair desse barco gigante, nós vamos para um barco menor, motorzinho de popa aqui, e vai levar a gente para o mesmo lugar. Talvez demore um pouco mais. Só reajustar a velas. A gente não tem o mesmo conforto do transatlântico, mas não vai faltar nada para nós, não sei o quê, e vamos em frente. E foi isso que a gente fez. Nesse ponto, cara, a minha vida de músico, de olhar para o céu e ficar vendo as estrelas e vendo quantas manchas tem a lua, é completamente diferente da visão da minha mulher.
mais pragmática, mais pé no chão, ela pega o dinheiro e investe, ela sabe que é uma vida que o músico não tem. A gente não está preparado para isso. Então eu tive essa companhia, que muito me ajudou, que também é um negócio que eu falo para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Junte-se a pessoas que tenham alguma coisa a agregar a você. Junte-se aos bons e você será um deles. Você é o resultado das 5 pessoas que você mais anda. Exatamente. É uma frase bacana. Então, na verdade, é isso. Primeiro que você sozinho não faz absolutamente nada. E segundo, não é porque você está em companhia que essas pessoas são boas para você. Então, saiba discernir o que essas pessoas têm a te oferecer. Eu tive esse privilégio de estar casado com uma mulher que entendeu o meu lado de fama, entendeu o meu lado de glória e estava entendendo o meu lado de mudança de chave. E aí ela chegou para mim e falou assim, Derico, aí começou com aqueles papos de yoga, de meditação, o desapego. Mas não te pôs na yoga, né? Não, pôs. O desapego, a coisa da concentração, da paciência, da relevância. Você se reinventou naquele momento. Então, cara, porque eu não sabia que eu tinha isso. E na verdade não é que você se reinventa, você vai buscar dentro de você aquelas coisas que você nunca mexeu. Estão adormecidas. E aí, e aí muda tudo. E aí eu tinha um monte de carro, e um monte de casa, e um monte de roupa, e de bota, e de coleção, de um monte de... E aí você vai pensando o que realmente interessa, né? E essa divisão da casa que eu falei para você, que a gente está mudando, é justamente isso, cara. Eu não preciso ter uma casa gigante, cara. Primeiro porque é ninho vazio, os moleques foi tudo embora. Eles tudo cada casado, um no cada um no seu lugar. Então estou eu, minha mulher e os cachorros, numa casa de 700 metros de área construída. Não precisa disso. Então vamos dividir isso aqui, vamos os cachorros não fazem muito barulho para os vizinhos? Não tem vizinho. Eu não tenho vizinho. 100 metros. É tudo grande. E de um lado é área de lazer, do outro lado um terreno que ninguém constrói. Então, bicho, tá tudo certo. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. O que eu fiz, cara? Eu peguei o dinheiro do desacordo, do distrato, e tinha 2 opções. Ou investir em banco, que já tem bastante investimento, ou investir em mim, que era a possibilidade de retorno muito mais plausível, imediato. E a continuidade. E coerente. Eu peguei a grana e fiz o meu caminhão, meu Derico Music Truck, que é um caminhão palco que eu saio viajando o Brasil tocando de graça para as pessoas. Então o que eu fiz, cara? Mas você não tem receita desse projeto? Eu tenho de venda de prefeitura. Eles contratam o setor público para... Então o que eu fiz, cara? Eu realizei um sonho, divulgo a música instrumental, toco com o músico local, movimento a cultura e giro a roda. Pra onde você foi mais longe? Cara, eu fui para Sul, Santa Catarina, Minas, agora eu vou para Mato Grosso, estão querendo que eu vá para Brasília, Atibaia eu vou agora. Mas você não dirige, você dirige, você vai... Então assim, na verdade, cara, é uma alegria, sabe aquela coisa que te dá um gás daquilo que você faz assim, porra, eu vou mudar de status. Eu vou passar a fazer um negócio que vai ser bacana para todo mundo, e plural, e direcionado ao mesmo tempo, que é a música instrumental. Eu quero divulgar um instrumentista brasileiro. Pronto, fiz. Estou fazendo isso, cara. Aí teve 2 anos de pandemia que quebrou minhas pernas, porque eu não tinha receita. Todo mundo, né? E aí eu comecei a fazer outras coisas, podcasts, comecei a fazer show dentro de casa, porque eu tenho um estúdio dentro da minha casa. Você tem um canal no YouTube também? Tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, tem um canal no Facebook. Então, assim, eu me direcionei ao que era possível se fazer virtualmente, né, sem a presença de público. E agora que o público está voltando, que flexibilizou um pouco mais, eu voltei à ativa com as coisas que eu já tinha programado. O caminhão é muito grande, deve ser? Não, é uma Sprinter long. Desenhada? Ó, deixa eu te mostrar. Ó, é isso aqui, ó. Pô, maravilhoso. É um caminhãozinho, show de cara. bola. É um palco. Você entendeu? E aí você vai lá e mete um grupo, bota numa praça. Um grupo local que... Então, na verdade, o que acontece? Eu não tenho mais a necessidade de ter a anuência
de uma casa noturna, de um teatro, de ter que me adequar a uma agenda. Não, eu vou com o meu equipamento, com o meu palco. E é simpático, cara. As pessoas adoram, porque é muito pequenininho, muito bonitinho, bacaninho. Acabei de ver, é maravilhoso. A gente está vendo aqui atrás. E ao mesmo tempo, a qualidade de som é muito boa. Então você oferece para o público uma coisa de qualidade. E eu vou dizer uma coisa para você, cara. Todo mundo quer qualidade. Em tudo, né? O pobre, o rico, o preto, o branco, o amarelo, o vermelho. Se você oferece uma coisa de qualidade para eles, eles compram a ideia. E outra coisa, é de graça. Então vai cachorro passeando com quem está correndo, criança com avô, e pessoas com deficiência, tá todo mundo lá, vendo, plural, tá igual para todos. E isso é que cativa, na verdade, entendeu? Porque você dá oportunidade de audição de alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ver. O que você gosta de tocar? Qual é o teu carro-chefe? O que você... Puta, cara, assim, eu toco... como instrumentista, eu sou flautista. Toco saxofone, contrabaixo e tal. Mas como estilo de música, cara, eu gosto muito de música brasileira. Eu gosto de tocar estilos brasileiros. E aí eu fui para Boston fazer uma palestra na Berklee School of Music, a convite, para contar a história da música brasileira. E aí eu me aprofundei um pouco mais no lado da criação dos estilos musicais, de onde que eles vieram, por que eles surgiram, qual foi a contrapartida do surgimento, né? Da onde veio a Bossa Nova. Pô, a Bossa Nova, porque a Bossa Nova, Tom Jobim e tal. Mas o que a Bossa Nova veio combater para ela ter surgido? Eu vim aqui por conta dessa coisa que estava acontecendo, já que não era tão legal e veio acontecer uma outra coisa. Então eu fui contar essa história lá. E eu obtive um sucesso muito maior do que eu imaginava. Tanto pelo... É gravado isso? Eu tenho no YouTube e tal. Mas não tanto pelo feedback recebido deles lá. Porque eu toquei com 3, 4 gigs diferentes de estudantes do mundo inteiro que se interessaram em tocar comigo aquele repertório que eu estava propondo. O que você propôs de música brasileira? Tudo. Choro, bossa nova, é maravilhoso, samba canção, samba normal, samba de break, baião, frevo. Escolhe 3, caras, 3 músicas, você precisa chegar no lugar e falar assim, ó, cara, você vai ouvir Brasileirinho, você vai ouvir... um choro que é muito famoso no exterior. Tico-tico no fubá. Esse tema é um tema mundial. Né? Um outro tema que é mundial, reverenciado no planeta. Carinhoso também. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. É a segunda música mais tocada no mundo. Que loucura. Só perde para Yesterday. Yesterday é a música mais tocada no mundo. Foi a música mais reproduzida no mundo. No planeta. Mas isso foi ontem e hoje. Como assim? Foi uma piada. Derico, você contou muita piada. Meu. Mas na verdade, assim, Garota de Ipanema é uma música nossa, composta por um músico brasileiro nosso, que é a segunda música mais reproduzida no mundo, louco, cara, né? No planeta, em toda a história. E a gente aqui não toca, vai tocar Garota de Ipanema, vai tocar carne de vaca. Tá? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô numa fase de bossa nova, de música americana. Sim, da linguagem. Bossa Lounge. Bossa Lounge. Então, isso é uma coisa reconfortante. Você escuta as impressionante, coisas de Diana Krall, essas visões do Jim Cullum. São músicos americanos com uma linguagem de jazz muito... repaginadas na música brasileira. Que é uma música encaixa, né? Encaixa o jazz no mundo, cara. Todo mundo escuta. Você vai pro Japão, os caras ajoelham para você se você tocar carinhoso, brasileirinho. Ajoelham. E como é que é o My Way em japonês? Eu gravei 2 discos chamados Kizuna. Kizuna 1, Kizuna 2. Que são trabalhos que eu fiz gravando só músicas do cancioneiro japonês. Então é cantigas de roda, cantigas japonês, de final, japonês, tudo japonês. Instrumental, né? Porque essas músicas são cantadas. Então eu fiz uma linguagem instrumental para isso. Eu tenho um amigo querido chamado Takao Sato, que ele é um promoter
ele faz os matsuris, os matsuris no Brasil, né? Que são os encontros da comunidade japonesa no Brasil inteiro. E ele sempre me coloca tal. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, porra, Takao, vamos fazer um produto para isso aqui, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou gravar um CD só com música japonesa instrumental. Ele, que ideia maravilhosa, tal. E me ajudou, fizemos um set list com 12 músicas do cancioneiro mesmo, tipo Capelinha de Melão, Nanana, Nenê, só que do cancioneiro japonês. E aí, cara, tinha 12 músicas e o Takao falou assim, cara, mas tem uma coisa que a gente pode fundir a sua linguagem, a sua imagem com o japonês, que é o My Way. Falei, pô, mas o que tem o My Way? Falei, então, o My Way é uma música, né, eternizada na voz do Frank Sinatra, do Elvis Presley, é uma música francesa que teve a sua tradução, a versão em inglês feita pelo Paul Anka, que é um grande ícone da música americana e tal, e tem uma versão em japonês. Falei, tá, só que eu vou tocar instrumental. Ele falou, não, cara, você vai cantar. Eu falei, pã! Sério mesmo, bicho? Ele falou, aí me ouvi e tal. E eu gravei no meu Kizuna 1 a minha performance. Ima funadega shikazuku konotokini. E eu cantei a música inteira em japonês. Watashi ni wa aikuru itama, akura, nossa senhora. E aí, cara... Você canta às vezes em casa sozinho? Sim, mas assim, na verdade eu em casa faço coisas que é para se fazer em casa. Né? Porque não adianta você querer fazer no palco, não, porque eu faço isso em casa, eu vou fazer aqui. Vai ficar uma merda. Então, na verdade, eu cantando em japonês, criou nas pessoas da comunidade japonesa uma que o japonês tem muito, que é a gratidão, a coisa do respeito. Eu passei a ter um respeito pelos japoneses, daqui do Brasil, que eu jamais teria, por uma coisa que eu fiz, de ter me dado o trabalho e o tempo de fazer um produto da cultura deles. Uma gratidão, né? Cara! Isso perpetua, você encontra? Sim, eu faço. Gravei um segundo disco, inclusive. Então, assim, na verdade, eles são muito reclusos à comunidade deles. Como o judeu também, como o árabe também, como... na verdade... cada um no seu nicho, cada um busca as suas... Somos refugiados. Meu avô era refugiado. Né? Ele veio do Líbano fugido. Né? Meu avô italiano veio em porão de navio. Então a gente não veio convidado para cá. Né? Então, só que aí o italiano é aquela coisa, né, cara? Italiano tem italiano em tudo que é lugar. Aí já vai se... fala com... Então tem algumas outras comunidades que são um pouco mais reclusas. Né? A oriental é uma delas. Então, e eles prezam árabe muito também, isso. Né? A judaica também. A judaica também. A minha relação com a comunidade árabe, o cônsul do Líbano me deu cidadania. Eu agradeci, muito obrigado pela gentileza. Mas assim, eu não me sentia digno. Porque eu não tenho uma vivência libanesa, mas ao mesmo tempo, cara, é uma homenagem. É um reconhecimento. Com certeza. Você entendeu? Talvez nem tanto para mim, para os meus pais, para os meus avós, para as pessoas ancestrais, que realmente vieram mesmo, pós-mortem, sabe? E o japonês tem muito isso, cara, dessa tradição. E a hora que você entra no mundo deles... Pelo amor de Deus, cara. Os caras te dão, veste kimono, eu vou fazer de você e põe, sabe? Você fala, cara, que bacana que é isso, sabe? Uma coisa legal mesmo, sabe? E sincera, né? Então eu tenho essa coisa assim Que show de bola. Da gratidão. Eu sou muito grato. Muito grato. Isso é importante. Isso tem a ver com hombridade, caráter, respeito, reconhecimento. Isso... Assim, vou te falar, cara, a gente tá chegando ao fim desse talk show sério, e foi mesmo? Maravilhoso falar com você. Cara, Parece que a gente tá conversando há 2 minutos e parece que você... Não, e parece que a gente se conhece há 15 anos. Eu te conheço, você não me conhece. Eu te conheço há muito tempo, cara. Eu não tinha te encontrado, mas te conheço há muito tempo. Ri muito com você, me diverti muito. Aquele programa... Tinha até uma música do Alexandre Pires, né? Que falava do programa do Jô. O Jô já foi... Não, tinha do Djavan também, né? Hoje não ligo a TV,
nem mesmo pra ver o jogo. Que a Gal Costa cantava. Eu lembro do Alexandre mesmo, Pires também. Cara, você sabe como começou? Temos, lógico. Você sabe como começou o assessor de assuntos aleatórios? Não. Bom, para quem não lembra, ou quem não sabe, não viveu, eu fui durante muito tempo um quadro, que era o assessor de assuntos aleatórios. Então o Jô vinha, perguntava com a maior barbaridade do planeta e jogava no meu carro e falava, Derico, você que é um expert em um assunto que você não... E eu tinha que responder, né? Lembra alguma delas? Então, Lembra? Começou. Depois vocês tem até no YouTube, Derico, assessor de assuntos aleatórios, tem um monte de coisa lá. Vamos postar todos os links aí, pessoal. Aí, eu estava sentado na cadeira e ninguém falava, né? Não tinha lapela, ninguém era lapelado, nada, era tudo. E eu tinha um microfone por causa da flauta, era o único que tinha um microfone. Aí eu nunca usei, usava para tocar. Aí o Jô. Um dia eu estava lendo uma notícia no ar falando o seguinte, foi descoberto E você fazia uma cara de sério no começo, era muito bom. Uma tartaruga encalhada, uma tartaruga de 2 cabeças. E eu, puta merda, quietinho, né? E o João falou, pô, mas uma tartaruga de 2 cabeças, né? No sul da América do Sul. Tá? Derico, mas assim, cara. O que você acha disso? Por que encontraram uma tartaruga de 2? Eu falei assim, de onde, né? Por que encontraram? Eu falei, puta, Jô, é o seguinte. E eu falando com o cara, né, velho? Mas você já estava íntimo, você estava confortável. É o seguinte, Jô, a tartaruga, quando sai do Ártico, da Antártida, ela busca o trópico para desovar. E ela saiu da Antártida e foi em direção ao trópico, e quando chegou no bico da América do Sul, ela ficou em dúvida se ela ia para o Atlântico ou se ia para o Pacífico. Olha isso, cara, ou se ia para o Pacífico. Isso no ar, ao vivo? No ar, sem nada acontecendo. Então ela foi se dividindo, cara, porque ela ficou em dúvida. E nesse momento encontraram ela ali encalhada. Ele falou, cara, não fala mais nada da semana, eu não vou lembrar. Fica quieto. Aí, cara, aí bombou, viralizou. A diretoria, falou, puta, é isso que a gente quer, uma participação maior e tal, não sei o quê. E aí, cara, ele começou a fazer perguntas mais estapafúrdias. E depois disso, deu um upgrade para eu ser cobaia das coisas, né? Chegava um cara e falava... eu lembro, você experimentava, te passava spray. Vou resolver o problema da fome no mundo. Falava, mesmo? Tá. E eu parado lá, quieto. E não tinha roteiro. Não era assim, eu chegava para gravar e falava, Derico, hoje vai ter um entrevistado aí. Acontecia. Acabar com a fome no mundo. Tá bom. Como é que você vai fazer? Tá aqui. Aí travou o Alex, que era o garçom, lembro. Com um carrinho. Ele era peruano ou chileno? Chileno. Alex. E aí ele entrava com um carrinho com um monte de prato, à base de minhoca. Então, a visão do cara que estava sentado na cadeira, conversando com o Jô, é que ele ia acabar com a fome no mundo, oferecendo minhoca para as pessoas comerem. E ele falou, o senhor quer experimentar? Ele falou, não. E o Jô estava sempre de dieta, né? Não, estou de dieta, tal, não sei o quê. Derico! E aí todo mundo a plateia, tal. Eu levantava, né, no alto da minha categoria, vamos comer essa farofa de minhoca. E aí era uma farofa de minhoca. Você olhava aquilo e falava, meu... Eu sentava e o Jô botava um prato com talher de prata. Era todo um ritual para isso acontecer. Um guardanapo de pano. E aí eu ia, pegava a farofa de minhoca e todo mundo... ele vai comer. Então isso é que eu acho que causava uma empatia no público. E a pessoa queria ver. Esse cara é muito louco, eu quero ser esse cara. E pá, comia a minhoca. Puta, comia e tal. Eu falava, ô Jô, dá um uísque, alguma coisa pra descer esse negócio aqui. E ele falava, e aí, gostoso? Eu ia falar aqui, não, do lado do cara que tava resolvendo o problema da fome. Eu falei, meu, delícia. Beleza. Falei, então coma mais. Eu falei, sério. Então assim, cara, na verdade, a tiazinha, cada resposta errada que você desse, ela depilava você e te dava uma chicotada. Aí o Jô falava assim, Derico, vem cá responder um teste da tiazinha. Ela perguntava assim, qual era o RG e o CPF do terceiro astronauta que foi na Apollo 14? Eu falei, não sei. Pá! Você entendeu? Então era isso. E rendia era pra isso caramba. Que eu fazia, cara. Era essa a minha função dentro do programa.
E deu certo, né? Muito, por muito tempo e, enfim. É o ciclo, né? Porque assim, quantos foi anos? 18 anos? 28 anos. Não dava para ser mais. Assim. Não, foi maravilhoso. Exatamente. Tanto é que todo mundo lembra até hoje. Né? Todo mundo me para na rua com carinho. Estamos aqui conversando hoje. Não é porque eu sou bonito, né? Apesar de ser. Você é lindo, Derico. Muito obrigado. Mas, na verdade, é porque eu tenho uma relevância dentro da sua memória Sim, afetiva. Muito grande. Assim. E da memória afetiva de um monte de gente que está vendo a gente aqui conversar. Então, para mim, é uma oportunidade, inclusive, você está falando, você está muito sério e tal. Mas, na verdade, é uma oportunidade que eu tenho de conversar com as pessoas que estão do outro lado da tela sobre coisas que fazem parte da minha vida. Né? Então, por que eu me tornei o Derico? Por que eu sou um cara que até hoje sou chamado para dar entrevistas, para fazer shows, as pessoas pagam para me ver? Por quê? Né? Qual é o motivo disso? É a trajetória toda, lógico, cara. é o que você construiu, legado. É o que foi. É isso aí. Estamos conversando sobre isso. E vou te falar, cara, é muito rico. A hora que eu soube que você vinha, assim, todo mundo, né? Rico. Todo mundo que eu encontrei, eu falei assim, eu vou falar com o Derico, você lembra? Eu fiquei, revisitei isso. E qual foi a sua resposta? Muita gente lembrava? Sim, muita gente lembrava. É isso aí, na verdade, a minha meta hoje, né, o que você está fazendo, tal, a minha meta hoje é trabalhar esse patrimônio que eu criei, entendeu? Fazer com que isso se torne uma coisa eterna para as outras pessoas que virão, o máximo que eu puder dar de mensagem de experiência para as pessoas que estão começando, dentro, falo mais uma vez, de uma área cruel no Brasil, e difícil. Que é a área da cultura. Mas a gente chega lá. Está chegando. Derico, fico de verdade lisonjeado de falar contigo, um prazer enorme, você é um cara maravilhoso. Muito obrigado. E nada é por acaso, isso só confirma a minha teoria. Você vê uma pessoa legal, bacana, por trás tem um grande ser humano, um grande pai, um cara que batalhou, e isso eu tenho prova disso hoje. Muito obrigado. Obrigado a você. Fico muito feliz. Seus contatos estão aqui abaixo. Então, tá tudo aí. Tudo aqui. Quem quiser fazer evento corporativo, eu trabalho muito com corporativo, muito com empresa, né? Eventos e festas e shows e em casas, em festas particulares, tem muita gente que me contrata para tocar. Minha mulher te adora, então eu vou fazer um jantar para 20 pessoas, eu queria que você estivesse tocando, sabe essas coisas assim? Então isso para mim é muito legal, porque é pouca gente, eu não toco para multidões, mas é muito gratificante, é muito legal. Então esses são os contatos. Estão aí. Pessoal, esse é o nosso primeiro talk show dessa nova temporada. Obrigado e até breve.